Olá! Nesta aula comentaremos a respeito do comando sed, em especial da utilização do comando sed junto com expressões regulares. O comando sed, se nós dermos um dpkg, opção L, junto com o sed, ele é também um daqueles comandos que faz parte do próprio projeto GNU e é utilizado para filtragem e transformação de textos. Então, o sed é, na verdade, um editor de fluxo de textos que vai filtrar e transformar esses textos, tá certo? E aqui nós veremos alguns aspectos básicos de seu uso junto com expressões regulares. Então, da mesma forma que vimos lá no grep, o comando sed também possui diferentes e inúmeras possibilidades que poderão ser exploradas. Aqui, nosso propósito é o exame e precisamos lembrar que o sed pode também ser utilizado para trabalhar com expressões regulares simples e também as expressões regulares estendidas, bastando para isso utilizar a opção "-r" minúsculo, né? Então podemos visualizar aqui no main sed que se nós utilizarmos o R minúsculo ou o E maiúsculo ou --rejexp-extended permite a utilização de expressões regulares estendidas. Para a portabilidade, utilize o POSIX, ou seja, ele sugere que você utilize o "-e" maiúsculo. Então, isso é muito importante. Então, vamos visualizar alguns aspectos básicos do comando sed antes da gente se aprofundar mais um pouco. Se nós desejarmos realizar uma simples substituição a partir de fluxos de texto que o próprio sed recebe a partir do echo, por exemplo, então, por exemplo, aqui, echo, vamos especificar aqui, echo interativo. Ele vai imprimir interativo. Agora, e echo interativo, passando através do pipe para o comando sed e através do apóstrofo, eu posso colocar que vou realizar uma substituição com o fluxo de textos que eu estou recebendo e vou trocar os caracteres int por imp. Fecho aqui com a barra e fecho o apóstrofo. Então, ele recebe a palavra interativo e a partir dos fluxos de texto que ele vai receber a partir do pipe, ele pega esse int e substitui por imp e imprime na saída padrão, na stdout, que é aqui na janela do terminal. Então, essa é a lógica do sed. Podemos também utilizar um delimitador alternativo. Então, ao contrário do barra, por exemplo, podemos especificar 2 pontos. Tá legal? Podemos especificar 2 pontos, que o resultado será rigorosamente o mesmo. Se eu quiser realizar uma substituição, vamos criar aqui um arquivo, arquivo 1. E aqui eu vou especificar dltech, Linux, dltech, sistemas, dltech. Então, vou dar um cat aqui nesse arquivo. Se eu quiser substituir todas as ocorrências de dltech por Brasil, por exemplo, então eu posso fazer sed, apóstrofo, vou realizar uma substituição da palavra dltech por Brasil. Tá certo? A partir da onde? Do arquivo 1. Então, ele vai sempre trabalhar com fluxos de texto. Então, a partir do conteúdo que está lá em arquivo 1, quando ele encontrar dltech, ele vai substituir pela palavra Brasil. Tá certo? Lembrando que a saída padrão é a janela do terminal. O que isso quer dizer? Que o arquivo 1 ele permanece intacto. Se nós quiséssemos editar o arquivo de fato, nós utilizaríamos a opção I. Tá legal? Então, se nós viermos aqui, main sed, então o I ou in place, ele vai editar in place, ou seja, no próprio arquivo, aquelas substituições que nós pretendemos que ele trabalhe. Então, ele realiza a substituição de fato no arquivo. Mas isso caso quiséssemos fazer dessa maneira. Agora, vamos imaginar, por exemplo, vamos a partir do echo, vamos utilizar a opção E para que nós trabalhemos com um tab, né? Então, isto contra barra T vai representar um tab, contra barra T mais um tab, Linux. Tá certo? Se nós viéssemos dessa maneira aqui, echo, então vai ter um tab entre isto, né? Isto com E com Linux, beleza? Vai ter um tab, o contra barra T é um tab. Se nós desejarmos remover esse tab,
remover esse espaço aí, o que nós podemos fazer? Passamos ao sed, tá certo? Passamos ao sed, realizamos a substituição da seguinte forma. Nós vamos utilizar o contra barra S barra. Em seguida, vamos dar um barra aqui e especificar G para fazer com que todos os matches sejam substituídos, não somente o primeiro. Tá legal? Então, o que vai acontecer? Agora aqui, ao invés de ter um tab, eu tenho um espaço simples aqui, entre as palavras. Tá legal? Bastando utilizar dessa maneira. O contra barra S, eu vou substituir por um único espaço. Então, é assim que ele vai identificar para fazer as operações. Se eu tenho um arquivo grande, por exemplo, /etc pswd. Isso aqui são utilizações básicas do sed, tá certo? Se eu quero imprimir, por exemplo, da segunda até a 10ª linha, eu utilizo cat /etc pswd, passo através do pipe ao sed e determino através da opção N que ele imprima da segunda linha até a 10ª linha e utilizo a opção P, tá legal? E ele vai imprimir. O N quer dizer para ele não repetir essas linhas que ele for encontrar. Tá legal? Se nós tirarmos aqui a opção N, a cada linha que ele encontrar, ele vai imprimir uma duplicata. Então, por exemplo, essa aqui é a segunda linha do arquivo. Então, ele encontrou. Então, ele vai imprimir de novo. Essa daqui é a terceira linha. Ele encontrou. Então, ele vai imprimir de novo. Tá certo? Então, da segunda até a 10ª, ele vai imprimir sempre em duplicata. Aqui, ele passa. Né? Qual foi a última aqui? Ó? É a news. Então, o news ele imprimiu duplicata aqui. Agora, já estamos na 11ª linha, aí não, é uma para cada, tá certo? Porque não faz parte do match em questão. Agora, por exemplo, se eu tenho um arquivo aqui, cat arquivo 1. Então, eu tenho aqui dltech, Linux, sistemas, dltech, Linux de novo. Se eu quero remover uma determinada string, mantendo uma linha vazia no lugar dela, então, por exemplo, cat arquivo 1, sed, vou realizar uma substituição da seguinte maneira. dltech, quando encontrar dltech, deixa uma linha vazia. E aplica-se para todos, não somente para o primeiro match, não. A cada match que ele encontrar. Então, dessa maneira aqui, ó, o primeiro dltech sumiu e o penúltimo dltech também sumiu. Então, permaneceu uma linha em branco. Agora, se eu quiser, vamos fazer um cat no arquivo novamente. Se eu quiser substituir a string dltech por dltech2 somente nessa primeira linha aqui, então eu posso fazer, ó, aqui, dar um cat no arquivo 1, passar através do sed e vou fazer o seguinte, vou inserir o valor 1, que é o primeiro que eu quero, tá certo? E vou realizar a substituição de dltech para dltech2 para todas as ocorrências que ele encontrar. Então, dessa maneira, somente esse dltech é alterado, tá certo? Então, por exemplo, vamos fazer um VI aqui no arquivo 1. Vamos botar aqui um dltech e outro dltech, tá certo? dltech e dltech. Agora, vamos executar dessa maneira aqui. Então, todos foram alterados da primeira linha. Agora, se eu não especificar esse G aqui, o que vai acontecer? Somente o primeiro que ele encontrar, ele é alterado, tá certo? Os demais da mesma linha não são alterados. Para que cada match da primeira linha só seja alterado, todos eles eu preciso especificar aqui a opção G, tá? O caractere G aqui. Então, todos eles são alterados. Então, isso são formas de utilizar de maneira simples o comando sed, beleza? Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei, eu curti, dar um like e também, se você estiver aqui no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. Em algum lugar aqui tem uma logo da dltech, onde você pode clicar em cima e assinar o canal. Aí você vai virar um subscriber, um assinante do canal, e sempre que tiver uma novidade, você vai receber um aviso e vai poder assistir. Se você está no Facebook, em cima do vídeo vai ter a nossa fanpage, o link da página oficial da dltech no Facebook. Clica lá, curta a nossa fanpage, que ela também é atualizada sempre com os novos conteúdos bem legais e você vai poder também ser avisado por lá quando a gente lançar alguma novidade. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!